Bom dia, servidor do Distrito Federal. Obrigado pela sua participação em mais esse webinar da DF Previcom e parabéns a você por ter se interessado por esse tema, por saber que a previdência do servidor público agora é um assunto nosso, da gente que é servidor, né? A gente precisa tomar decisões. Queria agradecer muito à Secretaria de Economia, o secretário José Itamar, a secretária de Gestão Administrativa, Givanetti, pelo apoio em coordenar com a gente e nos ajudar nesse webinar. Esse é um momento muito importante para a previdência do servidor público, porque a gente se aproxima aí de mais uma data limite para que o servidor faça algumas escolhas, né? Ele pode optar por migrar de regime, sair do regime previdenciário antigo e ir para o novo. A gente já viveu um momento assim em fevereiro de 2020 e a gente teve mais de 300 migrações de servidores do Distrito Federal, estão aqui na DF Previcom, muito satisfeitos aqui com a gente, alguns inclusive sentando no Conselho deliberativo. E agora é nosso papel, de novo, trazer para você as informações. Sempre que a gente precisa tomar uma decisão, o que a gente precisa? A gente precisa de informação, né? E a DF Previcom quer ser, para você, servidor do Distrito Federal, a principal fonte de informação para você tomar as decisões importantes da sua vida, tá bom? Eu estou aqui com a nossa equipe da DF Previcom, eu sou a Regina Dias, presidente da DF Previcom desde a fundação dela, já participei da outra campanha de imigração, fiz bastante palestras, talvez alguns de vocês já me conheçam. E aqui no nosso chat, no chat do YouTube da Secretaria de Economia, a gente vai ter o Bruno Macedo, que vai estar respondendo as perguntas. Então, se você tiver dúvidas ao longo da palestra, não se preocupe. Pode colocar aí no chat que o Bruno, que é o nosso gerente de operações de previdência, vai responder isso para você ao longo da palestra. Então, a ideia aqui é passar o conteúdo, a gente tem bastante informação para você, mas vamos tentar fazer isso de uma maneira bem dinâmica e depois abrir para vocês me fazerem perguntas. O que não tiver sido respondido ali pelo chat, que forem assuntos que requerem uma exposição mais elaborada, aí eu converso com vocês aqui no final. Então, sejam bem-vindos, vamos lá, esse é o nosso plano de voo para hoje. Deixa eu passar aqui nesse PowerPoint que está na tela de vocês, só um minutinho. Desculpa, tivemos um problema aí com o microfone, acho que já está tudo corrigido aí e vocês já devem poder me ouvir, né? Então, vamos lá. A gente, então, quando fala de regime de previdência, de imigração, a gente tem que entender como é a organização da previdência social no Brasil, né? Por que a gente tem diferentes regimes? Olha, depende, o regime de previdência aplicável a cada pessoa depende se ele é servidor público, se ele é um trabalhador privado, e no caso do servidor público, quando ele entrou no serviço público. A Previdência brasileira é organizada em três grandes pilares. O que todo mundo conhece é o INSS, que é esse primeiro aí da esquerda, que é o Regime Geral de Previdência. Ele é obrigatório, é administrado pelo poder público, pelo INSS, que é do governo federal, e todo trabalhador privado é inscrito no INSS e faz lá a sua contribuição, né? Na Previdência Pública é o regime próprio de Previdência, que também é obrigatório e público. No nosso caso aqui no DF, é administrado por uma autarquia ligada ao Executivo Federal, que é o IPREV, né? E também é obrigatório. Se você é um servidor do Distrito Federal, você obrigatoriamente tem que contribuir para a Previdência oficial e obrigatória. E o que acontece é que, tanto no regime geral do INSS, quanto no serviço público, a partir de 2019 aqui no DF, os benefícios e as contribuições estão limitadas ao teto para todos os servidores que entraram a partir de 2019 aqui no Distrito Federal. Então, as regras são semelhantes à da Previdência Privada, né? Nós temos um teto que hoje está em torno de 7 mil e o servidor, então, vai receber benefícios, que é uma média das suas contribuições, mas limitada a esse teto de 7 mil reais. Ora, mas há muitas pessoas, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, ganham mais do que isso, têm uma remuneração maior do que 7 mil e querem se aposentar com mais de 7 mil. Por isso, a gente tem esse pilar aí da direita, que é a previdência complementar, que é aquela que é acima do que você recebe
a partir de 7 mil. Então, tudo que você recebe até 7 mil, você, servidor do Distrito Federal, que entrou a partir de 2019, você paga 14% para o IPREV. E se você quer complementar, você paga para a DF Previcom, que é a nossa previdência fechada. O servidor, ela é sempre facultativa e é privada, diferentemente das outras duas previdências, né? Se o servidor quer complementar, ele tem duas opções. A previdência fechada, que é aquela organizada especialmente para ele, oferecida pelo seu próprio empregador. No caso aqui do Distrito Federal, o Distrito Federal organizou a DF Previcom. Ele criou essa instituição e ele participa da gestão dela, indicando a metade dos seus órgãos deliberativos. E a outra metade é dos próprios servidores. Mas como ele participa da organização, ele dá um patrocínio. Então, essa é a principal diferença entre a previdência aberta, que é a de baixo, que qualquer pessoa pode fazer em qualquer banco. É um PGBL, por exemplo. Nesse caso, como o GDF não participou da sua criação, ele não dá um patrocínio, ele não contribui junto com você. E essa é a principal diferença. Eu costumo dizer que a previdência fechada com patrocínio, no caso do servidor ADF Previcom, ela é como se fosse aquele áudio de WhatsApp que caminha na velocidade 2. Ela anda muito mais rápido, porque o GDF está colocando dinheiro na sua conta com você. Se você for para a previdência aberta, é aquela velocidade 1, demora muito mais para você acumular os recursos e normalmente você vai chegar ao final do seu período laboral, tendo a metade do seu saldo em conta, ou menos da metade até, tá? Então, é muito importante ficar atento para isso. Ora, essa regra de que teto é equivalente tanto para o INSS quanto para o serviço público, ela passou a vigorar no DF, como eu disse, em 2019. Antes disso, o regime previdenciário do servidor é aquele que existia na época que ele entrou no serviço público. Se ele entrou antes de 2003, ele tem paridade e integralidade, isso não mudou com o surgimento da DF Previcom. E se ele entrou depois de 2003, até 2019, ele tem a média das suas 80% maiores remunerações. Isso também não mudou. A Previdência Complementar, ela preserva os direitos adquiridos, mas ela também dá a faculdade de ele migrar de regime, que foi o que esses 300 servidores fizeram. Eles acharam mais interessante migrar para o novo regime porque eles contribuiriam menos para a Previdência Oficial e porque eles acreditam que é um regime mais adequado para o perfil etário deles e para o balanço de risco que eles fazem, e a gente vai explorar isso um pouquinho mais aqui para frente, tá? Então, a principal diferença, eu imagino que a maioria das pessoas que estão me ouvindo sejam servidores dos regimes antigos, pré-2019. Então, quem ingressou antes de 1º de março, nada muda. A gente tem essa data de 31 de março para fazer a opção, mas só para aqueles que quiserem optar. Se o servidor não quiser optar, ele não precisa se manifestar. Não se manifestando, ele permanece no regime antigo. E como que é? Com a reforma da Previdência, as alíquotas que antes eram 11% passaram para 14%. Acho que todos nós que somos servidores sentimos aí a mordida maior no nosso contra-cheque. Então, ele contribui com 14% sobre a sua remuneração total do cargo efetivo, né? E quando ele se aposenta, como é o benefício, aí depende se é paridade, integralidade ou a média. E o administrador único desse regime é o IPREV, o nosso regime próprio aqui do DF. Para os servidores que entraram depois de 1º de março, já com remuneração acima desses 7 mil, eles estão no regime de previdência complementar. Ou seja, eles contribuem para o IPREV apenas com 14%, apenas até o teto do regime geral. Aqui está desatualizado, na verdade é 7 mil, mudou agora em janeiro, né? Então, até 7 mil. Digamos que o servidor receba um salário de 10 mil. Só 14% vai só sobre 7 mil. Os outros 3 mil, ele pode contribuir para a DF Previcom em caráter facultativo, com uma parcela que ele pode escolher o valor desde 4,5% a 8,5%. E o mais legal é que a parcela que ele escolher, o DDF vai casar. Ele vai mandar todo mês para a conta dele na DF Previcom ao mesmo valor que o servidor contribuiu. Então, ele dá uma ajuda para que ele tenha uma aposentadoria melhor. Tá bom? Mas isso, como vocês podem ver, na hora em que o servidor que entrou depois de 1º de março, ou aquele servidor que migrou, divide essa contribuição em duas parcelas, ele acaba pagando menos, né? Porque a parcela que vem para a DF Previcom tem uma alíquota menor do que 14%. Então, trouxe um exemplo gráfico aqui para vocês, uma tabela, de um servidor que ganha um salário de 10 mil. Hoje, ele contribui com 1.400 se ele está no regime antigo, antes da Previdência Complementar. 1.400 para a Previdência Oficial, que é o IPREV. Se esse servidor entrou depois de 1º de março de 2019, ou se ele migrou, a contribuição dele já é um pouco menor,
né? Então, ele contribui com 14% sobre, aqui ainda está os 6.400, mais sobre 7.000, e o restante para a DF Previcon com uma alíquota de 8,5%. Isso dá uma alíquota efetiva de 12%, tá bom? Então, ele chega a contribuir quase 200% a mês, R$200 todo mês, a menos do que ele contribuiria se ele não tivesse migrado. Para um servidor com salário mais alto, de 20 mil, por exemplo, como alguns cargos do executivo, auditores, que chegam próximo a 20 mil, essa diferença chega a quase R$700 por mês no contra-cheque dele, que ele contribui a menos, tá? E como funciona essa migração de regime? Nós temos duas decisões que o servidor pode tomar. Uma, ele pode migrar de regime, e essa migração significa que ele abre mão do regime antigo, das regras aplicáveis à data que ele entrou, e passa a fazer parte do regime de previdência complementar, no qual ele está, as suas contribuições têm como base de cálculo o teto do INSS, 7.000, e o seu benefício será no máximo 7.000 também. Aí, depois dessa decisão, ele pode aderir à DF Previcon, o que é sempre uma vantagem. Se ele migrar, a decisão de migrar é muito individual e pode compensar ou não para cada servidor. Quanto mais jovem, mais tende a ser benéfico para ele, e se ele estiver mais perto de se aposentar, talvez nem tanto. A gente vai explorar isso mais ali para frente. Mas, uma vez que ele tenha migrado, ele pode aderir à DF Previcon. E aí, essa é uma grande vantagem, porque ele passa a ter uma previdência maior do que 7.000, com uma grande ajuda do GDF, que vai ajudar a formar a poupança dele aqui, tá? O prazo, então, inicialmente em fevereiro de 2020, foi prorrogado para março de 2022. A opção é importante que o servidor tenha em mente que ela é irretratável e irrevogável, e o fato dele migrar não significa que ele vai ficar vinculado apenas à DF Previcon. Lembra que eu falei? Ele vai ter duas contribuições. A Previdência Oficial, ela é obrigatória para todo servidor, esteja ele em qual regime. Então, até o teto do INSS, ele continua vinculado à Previdência Básica do RPPS, com direito à pensão e perpetuidade, todas as regras aplicáveis àquele regime, apenas com a limitação do teto, tá? O servidor que migrar, é importante ele atentar também que não há uma devolução das contribuições que ele fez acima do teto antes da migração, tá? Por isso que essa é uma opção mais adequada para aqueles servidores que tenham menos tempo de serviço público, que estejam mais longe de se aposentar, porque ele vai ter tempo de formar uma reserva de aposentadoria aqui, bem grande, e ele não vai deixar para trás contribuições que ele eventualmente tenha feito acima do teto antes de migrar, tá bom? E o que ele precisa atentar na hora de pensar em migrar ou não? É uma decisão individual, depende, como eu disse, de vários fatores. A Previdência Complementar, ela é um regime capitalizado e acumulativo, diferentemente da Previdência Oficial, que é um regime de caixa, né, em que os servidores que estão trabalhando estão pagando a previdência daquele que já se aposentou. Quando você se aposentar, você precisa torcer para que tenha bastante servidores para pagar a sua previdência, né? Por isso a gente tem esses riscos financeiros dos dois regimes. O regime de caixa, como a Previdência Oficial, ele depende de uma massa de servidores ativos, sempre para manter o regime em equilíbrio. E a gente sabe que alguns entes da federação já vem enfrentando esse forte desequilíbrio, uma massa de servidores aposentados muito maior do que aquela que está contribuindo. Com a modernização do trabalho, isso tende a ser um problema mais presente, porque vai haver menos necessidade de servidores. Então, esse regime da Previdência Pública, por ser um regime de repartição em que quem trabalha paga para quem está aposentado, ele tende a gerar algum tipo de desequilíbrio ao longo do tempo, conforme a população envelheça mais, ela passe a viver mais, então ela recebe aposentadoria por mais tempo, e, ao mesmo tempo, o trabalho se moderniza. Bom, esse adendo aqui, então, é só para dizer que na Previdência Complementar isso não é um problema, porque você economiza para você mesmo, dentro do seu cofrinho. Então, não interessa quantos servidores vão ter na ativa, qual é a idade para se aposentar, o seu dinheiro está crescendo aqui com a ajuda do GDF. E para você tomar essa decisão, na minha opinião, e na opinião de todos nós aqui técnicos da DF Previcon, a primeira decisão é você pensar na conta. Você precisa comparar quanto você receberia ao se aposentar no regime antigo e quanto você receberia ao migrar para a DF Previcon. No regime antigo, você já pode estimar mais ou menos quanto seria a sua aposentadoria, né? Você faz a média das suas 80% maiores remunerações. É algo um pouco parecido com a média do que você recebeu ao longo da sua vida laboral aí no serviço público do Distrito Federal. Se você migrar, você vai ter duas fontes de renda ao se aposentar. Uma vai ser
até o teto que o IPREV vai pagar, e o outro é a sua reserva acumulada na DF Previcon. Essa é a mais difícil de estimar, porque como ela é um regime cumulativo, ela depende de dois grandes fatores. O tempo que você tem para se capitalizar e quanto esse dinheiro vai render, as taxas de juros, né? A previdência complementar, ela é amiga do tempo. Como ela é um cofre que vai crescer, é importante que você tenha tempo para se capitalizar aqui. Se você tiver tempo, você pode ter até uma renda maior do que você tinha no regime antigo. O nosso simulador no site mostra alguns casos como esse, de servidores mais jovens que têm mais tempo para se capitalizar e vão aí até os 65 anos, os homens principalmente, né, que são as normas da Previdência depois da reforma da Emenda Constitucional 103, a reforma paramétrica, que ainda não é aplicada ao GDF, mas que tende a ser homogeneizada aí por todo o território brasileiro, tá bom? Então, são essas duas coisas. E como você vai fazer essa conta? A gente tem um simulador no nosso site que mostra tudo isso. E se você quiser aprender a usá-lo, entre em contato com a gente, tá bom? Ele vai mostrar tudo, inclusive o quanto você vai economizar no seu contra-cheque mensal, que você deixa de pagar, porque a sua alíquota contributiva, na média, vai estar menor. Então, usem esse recurso, usem a gente, peçam ajuda para a gente, que a gente te ajuda a fazer essa conta. Além de fazer conta, o servidor também tem que olhar outros fatores não tão quantitativos, mas que a gente que é servidor público sabe que são essas questões que eu toquei aqui no slide anterior sobre a sustentabilidade de cada regime. A gente sabe que a Previdência Oficial, ela vem passando por várias reformas justamente porque ela é uma previdência que se encontra no Brasil todo, e não estou falando aqui do DF especificamente, mas o próprio INSS, o servidor público federal também, uma previdência que migrou para o desequilíbrio na medida em que as pessoas foram envelhecendo, recebendo mais tempo, e não havia um casamento ideal entre as contribuições e o que os servidores recebem, porque os salários não eram calculados com base nas suas contribuições, e sim na média dos salários da ativa. Então, ela acabou pendendo para um desequilíbrio. Então, o servidor que está preocupado com esse equilíbrio, quando ele migra para um novo regime, ele tem dois regimes novos que funcionam em sistemas completamente diferentes. Um é a Previdência Oficial, que é a Previdência que depende de ter muitos trabalhadores ativos para pagar a sua, e a outra é a capitalizada, que é só sua, que é a economia que você fez junto com o GDF numa outra conta. Então, ele dilui um pouco os riscos, né? Então, isso são coisas que os servidores também devem pensar, além de fazer a conta, tá? O impacto da reforma da Previdência. Ora, como eu falei, a Previdência Complementar é um regime capitalizado e a gente, com a reforma, tende a trabalhar mais. Então, a gente acaba tendo mais tempo para se capitalizar aqui. Outra coisa também a se pensar é a redução na contribuição, como eu mostrei lá naquele slide, né? Uma das maneiras de o governo reequilibrar os seus regimes de previdência é aumentar as alíquotas de contribuição. Foi isso que ele fez agora em 2020 com a emenda constitucional e foi aplicável aqui ao GDF também. Então, ao longo do tempo, ele precisa reequilibrar um regime deficitário. Então, ele tende a aumentar as alíquotas. Na DF Previcon, é um plano de contribuição definida. Ninguém vai mudar as alíquotas se você não quiser, porque ele é capitalizado. Então, isso é importante você pensar também na hora de pensar se é vantagem ou não para você fazer essa migração, tá bom? E, bom, vamos pensar, então, que você decidiu migrar e quer saber um pouco mais sobre a DF Previcon, como são as regras do jogo aqui, já que elas são muito diferentes do que é aplicável na Previdência Oficial. Bom, a primeira coisa a se dizer é que a DF Previcon, ela é sua. Você que a administra. Então, ela é uma fundação de direito privado, ela tem natureza pública, ela precisa licitar, ela obedece os princípios da administração pública, mas ela é uma fundação de direito privado. O que isso significa? Isso significa que o legislador não pode avançar sobre os recursos aqui. Uma vez que a sua contribuição entra aqui, ela é a mesma coisa do que uma aplicação que você faz na sua poupança. Não interessa mais para o GDF, ele não tem mais como acessar isso. O seu empregador não tem como legislar sobre as suas contribuições na Previdência Privada. Nós temos um CNPJ, um orçamento próprio e vivemos das nossas próprias receitas, tá bom? Temos autonomia administrativa, jurídica e financeira. E o seu saldo, ele não vai para um bolo que é dividido com todos os servidores, como na Previdência Oficial. Você tem uma conta individual exatamente como no banco, com o seu extrato mensal, tá bom? E, como eu disse, ela é sua. Por quê? Porque ela também é governada por você.
Os órgãos de deliberação da DF Previcon, o Conselho Deliberativo, que é quem faz a política geral de administração da entidade, possui metade dos membros indicados pelo GDF, o que é importante, já que ele patrocina o plano, ele ajuda você a contribuir, e a outra metade eleito entre os próprios participantes. Nós tivemos eleição em 2020 e já tivemos aí um ano em que os conselheiros eleitos fizeram parte da gestão da entidade, já promoveram uma mudança no regulamento, são conselheiros muito ativos que entendem muito de investimento, de previdência e fazem essa gestão junto com o GDF. Então, é uma previdência que tende a ser menos dirigista, né? Então, assim, ela é menos governamental e mais feita por você mesmo, tá? E esse Conselho Deliberativo, e o Conselho Fiscal também, que é o nosso xerife aqui, ele tem 2 membros que são eleitos e 2 indicados. Então, os membros eleitos fiscalizam todas as atividades da DF Previcon, inclusive onde esses investimentos são feitos. Então, é uma atividade muito importante. E o Conselho Deliberativo, quem elege a diretoria? A diretoria não é eleita pelo poder público, ela é eleita pelo próprio Conselho Deliberativo, que é a participação de vocês também, tá bom? Então, isso que é muito importante vocês terem em mente. É uma entidade que é governada por vocês também em parceria com o GDF, tá? Uma vez que você tenha aderido à DF Previcon, você passa, então, a ser o feliz inscrito no plano DF Previdência, que é o plano aqui que a gente administra. Tá? Então, ele é aplicável de forma automática para todo mundo que entrou em 1º de março de 2019. Quando o servidor entra, ele já é inscrito automaticamente, mas isso não significa que seja obrigatório, porque a previdência complementar é sempre facultativa, mas ele pode desistir até em 90 dias, recebe o dinheiro de volta, como se ele nunca tivesse sido inscrito, tá? E os servidores antigos, como eu disse, podem optar pela migração para o regime de previdência complementar até março de 2022. O plano de previdência, e aqui é importante um detalhe que é mais financeiro, mas é importante para a gente entender por que ele é um plano mais equilibrado, ele é um plano de contribuição definida puro. Ou seja, os seus benefícios, sejam eles a sua aposentadoria programada, a sua pensão por morte, caso venha acontecer alguma coisa, eles dependem do saldo que você acumulou ao longo do tempo, tá? Então, não existe um componente solidário como a Previdência Oficial tem, que é, se uma pessoa vem a falecer, deixa uma pensão, aquela pensão tende a acompanhar o salário que ele tinha na ativa, com desconto lá de 70%, hoje em dia acho que é 60%, mas na DF Previcon depende do saldo em conta. E por isso que você estando nos 2 regimes, você tem esse equilíbrio. Então, quanto mais tempo você tiver de plano, maior é o seu saldo em conta quando você vier a precisar. A aposentadoria programada, a gente já sabe o tempo que vai precisar e quanto vai ser esse saldo em conta, dá para estimar melhor. Mas nos eventos de risco, invalidez ou morte, esse saldo está limitado. Então, é importante ver que se acontecer um evento desse no início do plano, o saldo pode ser baixo. Mas a DF Previcon tem um elemento para contornar isso, que é a seguradora. Você pode segurar um capital, destinar uma pequena parte das suas contribuições para pagar a seguradora que foi licitada aqui pela gente, a Tchu Seguros, e aí, com isso, você pode ter uma renda, se acontecer um evento de invalidez, por exemplo, até maior do que você tinha na ativa. Então, você fica bem seguro. Por quê? Porque a DF Previcon ela não é um banco, ela é um plano de benefício de seguridade patrocinado. O GDF te ajuda, diferentemente de um banco, e você tem a seguradora para garantir a segurança sua e da sua família, caso você venha a precisar. E não só aquilo que você acumulou isso. Então, a gente trabalhou duro para oferecer essa seguradora. Ela tem preços muito competitivos, justamente para que você fique seguro e mesmo que você opte pela migração, não pense que, se acontecer alguma coisa amanhã, a minha família vai ficar desprovida. Não precisa. Se você fizer a opção pelo seguro, ela pode ficar muito bem resguardada, tá bom? Como eu disse, é a sua previdência. Então, você escolhe qual é a sua alíquota de contribuição. Esse ano eu estou um pouco apertado, eu comprei um apartamento, eu quero contribuir menos para a DF Previcon. Vou contribuir com 4,5%, que é o mínimo. O GDF vai contribuir com 4,5%. A coisa aliviou um pouquinho, você quis aumentar a sua contribuição de novo para 8,5%, o GDF vai aumentar também, 8,5%. Então, e qual é a base disso? É o seu salário de participação, que é tudo aquilo que sobra do seu salário acima dos 7 mil,
que é o que você já contribui para o IPREV de qualquer maneira, tá bom? E, além disso, o servidor pode realizar contribuições facultativas. A gente teve um volume interessante de contribuições facultativas agora no fim do ano. Por quê? Porque a DF, tudo que você contribui para a Previdência Complementar é abatido do seu imposto de renda no ano seguinte, exatamente como no PGBL. Então, você contribui aqui, desconta da sua base tributável, paga menos imposto no ano seguinte. Então, você pode fazer essas contribuições facultativas. As facultativas, aquilo que excede 8,5% do seu salário de participação, elas não têm o patrocínio do GDF. Você faz, mas o GDF não casa ali com você, tá bom? Bom, essas são as regras para você entrar no plano. E como vai ficar quando eu me aposentar, Regina? Bom, como eu falei, é uma previdência cumulativa. Quando você se aposentar, o seu saldo de conta vai ser transformado numa renda mensal. Né? Por que prazo? Depende da sua expectativa de vida na data que você se aposentar. Mas você pode optar por receber isso em menos tempo. Hoje, o prazo mínimo é 180 meses, 15 anos. Mas no novo regulamento, isso foi diminuído para 10. Como eu falei, o novo conselho aprovou uma alteração no regulamento que só está pendente de uma autorização da Previc, que é o nosso órgão regulador. Assim que sair, as condições do plano vão estar ainda melhores para vocês. Isso deve sair agora ainda no mês de fevereiro, tá? Além disso, o servidor pode optar por receber à vista 25% da sua conta. Essa é aquela característica do sonho, como eu sempre digo, né? Quando você se aposenta, às vezes você já está meio cansado, você quer sair, de repente, de Brasília e morar numa praia, abrir o seu próprio negócio, você vai ter como resgatar uma boa parte do seu saldo. O que sobrar vai ser transformado em renda, então, obviamente, vai ser um pouquinho menor do que se você não tivesse feito o resgate, mas você vai poder realizar o seu sonho aí, porque o dinheiro é seu. Quem decide se você quer usar ele ao longo do tempo ou usar ele enquanto você estiver mais jovem, recém-aposentado, quem decide isso é você, tá? E esse é um outro dado que vai mudar no novo regulamento, você vai poder resgatar ainda mais quando esse novo regulamento for aprovado, tá? E, bom, como eu disse, ela é cumulativa, ou seja, todos os recursos que entram aqui são imediatamente investidos aqui pela nossa área de investimentos, né? Nós temos uma carteira bastante diversificada, mesmo com essas condições adversas que nós vivemos em 2021, acho que todo mundo aqui que faz investimento como pessoa física viu que foi um ano difícil, a Bolsa deu menos 12 negativo, a renda fixa deu, dependendo do prazo ali, deu menos 3 negativo, mas a DF Previcom conseguiu se manter ali com uma rentabilidade adequada. Desde o início do plano, ele já rendeu quase 12% até dezembro de 2021, tá? E quando a gente traz uma comparação com os indicadores de mercado, o plano DF Previdência rendeu 102% do CDI. Então, se você tivesse aplicado no fundo DI, e aqui na DF Previcom, aqui ainda rendeu um pouco mais, tá? Mesmo em condições adversas de mercado. E por que a gente conseguiu isso? Porque a gente tem uma carteira bastante diversificada. Aí, nesse slide, eu trago a composição dos investimentos para você. A gente tem aí a renda fixa, mas também temos investimentos estruturados em fundos multimercado. No exterior, então, a gente ganha quando o dólar se valoriza, que foi o que aconteceu ano passado. Temos também em ações e crédito privado. Então, é uma equipe muito ativa aqui do investimento que dá nó em pingo d'água para passar por esses momentos turbulentos de mercado e garantir que você tenha uma aposentadoria bem capitalizada lá na frente, quando você se aposentar, tá bom? Como eu disse, os benefícios de pensão e invalidez, eles aqui também são limitados ao saldo de conta, desde que você não faça a adesão à cobertura adicional. Se você fizer a adesão à cobertura adicional, ou seja, a seguradora oferecida pela Tru Seguros, você passa a ter, então, uma cobertura maior do que você teria, tá? A Tru Seguros é uma seguradora com bastante tempo de mercado, ela tem... a gestão dela é dividida entre o BTG Pactual e a Caixa. Ela tem mais de 1 milhão de clientes ativos, 54 anos de mercado e tem feito uma boa gestão dos planos, ofereceu preços do prêmio muito baixos aqui para a gente, justamente porque é um seguro coletivo, né? Então, trazendo um exemplo para você, se a gente tem um servidor com uma remuneração de 20 mil, digamos que ele tem uma idade inicial, ele entrou no plano aos 35 anos, e aos 50 anos ele tem um saldo acumulado de 481. Mas aí ele optou por contratar a seguradora, um seguro de 500 mil. Se ele vier a ter invalidez ou morte aos 50 anos,
Sem o seguro, ele teria uma renda de 2.600, mais os 7.000 do IPREV. É importante, esse é só o complemento adicional. Mas se ele fez uma opção pela seguradora, ele já passa a ter essa barra aqui da esquerda, quase 5.000 de benefício adicional. Com 7 do INSS dá 12. E se ele segurou um capital de 1 milhão, ele tem uma renda, então, muito maior, de 7.000, mais os 7 do IPREV, dá 15.000 aí. E vocês vejam que ele contribuiu durante pouco tempo, né? Ele já tinha 35 anos quando ele entrou. E mas o que custa isso? Essa tabelinha de baixo à esquerda aqui é o custo mensal. Um servidor de 35 anos, ele vai destinar da sua contribuição mensal R$115 apenas para garantir esse capital de 500.000. Então, é uma opção que, se você tem filhos e se preocupa muito com isso, ou se você se preocupa com o evento de invalidez, é uma opção muito interessante e te dá aquela cobertura, aquele guarda-chuva, caso venha a chover aí na sua vida, como acontece muitas vezes na vida da gente, né? Bom, essas são as características principais. Vamos ver as vantagens? Vamos pensar assim, olha, eu já migrei. Por que eu deveria aderir ao plano DF Previdência, Regina? O que vocês me oferecem? Me vende aí o que é o pacote de vantagens aí. Bom, a primeira, a mais importante, a soberana, é o patrocínio do GDF, né? Com tudo que você contribui aqui, o GDF contribui com o mesmo valor até 8,5% do seu salário que excedeu o teto de INSS. É como um investimento que você entra e no mesmo dia ele já dá 100% de rentabilidade. Hoje eu investi R$50 na bolsa, hoje mesmo ele passou a ser R$100. Então, essa é a importância de você ter um patrocínio. Nesse próximo slide, eu demonstro graficamente a força de você ter o paizão GDF aqui contribuindo com você. Nesse slide de cima, nesse gráfico de cima, eu mostro como um servidor com patrocínio, essa linha acima, ao longo ele tem um salário de participação de 10.000 e contribuiu aí durante 35 anos. Ele chega ao final desse período com uma ressaldo de reserva de 1.162.000. Se ele abrir mão do plano DF Previdência e for fazer essa poupança sozinha no PGBL, sem o GDF ajudar, ele tem um saldo de apenas 581. Então, ele tem mais que o dobro da reserva, porque além daquilo que o GDF contribuiu, a rentabilidade também do que o GDF contribuiu vai ser adicionada a esse saldo de conta. Mas vamos supor, então, que o servidor acha assim, olha, mas eu não vou render a mesma coisa que vocês. Mesmo sem o GDF, eu consigo igualar a vocês. Por quê? Porque eu sou um investidor muito bom. Eu vou dar mais do que esses 3% acima da inflação que vocês estão me prometendo aí. Bom, mesmo assim ele não consegue. Porque a capitalização ao longo do tempo, ela vai se rentabilizando e a força do patrocínio é muito forte. Então, esse gráfico de baixo, digamos que o servidor aplique no mercado sem o patrocínio e consiga uma rentabilidade de 6% acima da inflação, o que é uma baita rentabilidade para ele manter consistente ao longo de 35 anos. A gente que é investidor, a gente sabe que isso não acontece. Mesmo assim, ele chega com saldo de conta levemente abaixo do que ele teria com o patrocínio aqui no GDF, rendendo apenas 3%, rendendo a metade. Então, o patrocínio é a principal vantagem, ela é muito importante. Por isso que eu digo, a decisão de migrar, ela é individual do servidor, ela pode ser vantajosa ou não, e a DF Previcon não está aqui para tomar a decisão por você. Você precisa tomar essa decisão, a gente só vai dar as informações, a gente não vai recomendar uma decisão. Mas uma vez que você tenha migrado, é muito vantajoso você aderir, porque de qualquer forma você já vai estar limitado ao teto no IPREV. Então, a sua previdência complementar, ela depende de qualquer ajuda que você puder arrumar. E o GDF te dá uma baita de uma ajuda ao você se inscrever aqui na previdência que ele organizou para você, tá bom? Além disso, a gente tem a vantagem tributária. Aqui é um ponto um pouquinho mais técnico, mas vocês já devem ter ouvido falar na tributação regressiva. A progressiva a gente já conhece, né? É aquela que incide sobre o nosso salário. A gente não gosta muito dela, né? Ela é uma escadinha, esse quadro aqui da direita. Então, tudo que ela começa com uma alíquota zero até R$ 1.900 e tudo que você recebe acima de 4.600, a sua tributação é de 27%, o que é uma alíquota muito alta. A previdência complementar, e apenas ela, possui a faculdade de você optar pela tributação regressiva. Ela funciona de uma maneira diferente. Ela é baseada no tempo e não na sua renda. Então, tudo que você guarda na previdência complementar, e se você fizer a opção pela tributação regressiva, quanto mais tempo você demorar para sacar esse recurso, menor é a sua alíquota. Então, ela tem uma escadinha decrescente aí. Então, por exemplo, se você botou o dinheiro aqui, em 2 anos você resgata, a alíquota é 35%. Ela é maior do que os 27,5% ali da progressiva.
Mas como é previdência, 2 anos, ninguém vai entrar no plano de benefícios para sacar em 2 anos, né? Quando você chega nos 6 anos, que é o terceiro degrau da escada, você já está em 25. E que também é muito pouco tempo para você considerar a previdência. Então, você já está menor do que a progressiva. E se você deixar os recursos aqui, cada recurso que ficar por 10 anos, a alíquota é 10%. Contra 27,5%, é quase um terço. Você está pagando quase um terço do que você pagaria na sua previdência, acima de 4.600, se você não fizesse a opção pela tributação progressiva ou se não migrar. Então, o servidor que não migrou, ele se aposenta com um salário bruto de 30 mil e o outro se aposenta com um salário bruto de 30 mil, mas tendo migrado, o salário líquido desse segundo, se ele fez a tributação regressiva, vai ser bem maior, porque a mordida do leão vai ser bem maior, tá? Bem menor. O importante é que essa tributação regressiva, ela é regulamentada pela Receita Federal, não pela DF Previcom. Então, as regras são muito rígidas no prazo para você aderir. Uma vez que o servidor tenha se inscrito no plano DF Previdência, ele tem até o fim do mês seguinte para fazer a opção pela tributação regressiva. Então, isso é algo para você ficar muito atento. Se você for migrar e aderir, no mesmo momento que você preencher o formulário de adesão, já pense na sua tributação, tá bom? Além disso, como eu disse, tem aquelas contribuições facultativas, né? Que você pode fazer, além daquilo que você já contribui descontado no seu contra-cheque, você pode fazer facultativa para fazer um desconto na sua declaração de IR do ano seguinte. Como eu disse, toda contribuição da Previdência, ela é isenta. Aquela que sai do seu contra-cheque já é isenta. A sua base tributável ali no contra-cheque desconta tudo que você mandou para a DF Previcom. Você não paga imposto sobre ela. Mas se você quiser pagar por fora, você tem mais 12% da sua renda bruta para descontar do imposto de renda. Isso faz com que o seu limite chegue a 20,5%. Os 8,5% que já sai isento da sua base e mais esses 12% que você pode fazer facultativa. Então, para quem costuma pagar muito imposto de renda, tem muitas rendas aí fora, ou um aluguel, ou uma outra empresa, e acaba pagando muito IR, ele pode usar a DF Previcom como uma boa ferramenta para a sua administração tributária, tá bom? Outra vantagem são os custos administrativos da DF Previcom. Toda previdência complementar, ela não é um órgão do governo, né? Tanto aberta quanto fechada. Então, ela depende dos seus próprios recursos. Por isso, ela cobra custos de administração. O PGBL cobra, as outras previdências cobram, a FUNPRESP cobra, todo mundo cobra. E existem 2 maneiras de um plano de previdência cobrar os custos, a taxa de administração para pagar os salários das pessoas que fazem a gestão, para pagar o sistema que faz a sua gestão previdenciária. Existem 2 maneiras. Uma é a taxa de administração, que é um valor anual, um percentual anual cobrado sobre o seu saldo cheio. Então, ele é cobrado todo ano sobre toda a sua reserva, inclusive sobre a rentabilidade dos recursos que entraram lá. A DF Previcom não cobra taxa de administração. Essa é a taxa mais punitiva. Ela é a que pesa mais porque ela é cobrada todo ano sobre a sua reserva cheia. Então, o recurso que entrou hoje vai continuar sendo cobrado daqui a 30 anos, aquele valor lá de 2% ao ano, dependendo das características do seu plano. A DF Previcom só cobra a taxa de carregamento. A diferença é que a taxa de carregamento é cobrada sobre cada parcela que entra. Na hora que ela entra, é feito um desconto, isso vai para um plano de gestão administrativa da entidade, o dinheiro entra na sua conta e nunca mais nada é descontado. Então, ele acaba sendo menos punitivo, porque o dinheiro vai ficar aplicado aqui muito tempo, ele vai render e não vai ser feito nenhuma cobrança sobre esse saldo, nem sobre a rentabilidade dele, nunca mais, tá? Então, a gente trouxe um exemplo gráfico aqui. É sempre bom trazer esses exemplos, porque para tirar um pouco do abstrato e botar na prática, né? Então, a gente pegou um servidor, de novo, com salário de participação de 10 mil, ele está investindo aqui durante 35 anos, com uma rentabilidade de 3% ao ano. Com a taxa de carregamento de 7%, que é aquele exemplo que a gente já deu lá, ele vai ter acumulado 1.162.000. Se ele tivesse feito um PGBL, mesmo com o patrocínio do GDF, supondo teoricamente que ele poderia optar pelo patrocínio lá no PGBL, só o fato dele ter uma taxa de administração e não uma de carregamento, mesmo que numericamente menor de 2%, pelo fato de que é cobrado todo ano sobre todos os valores, a reserva dele vai ser 840 mil, bem menor. Na hora de transformar isso em renda, a gente tem essas barras aqui da esquerda. Com a taxa de carregamento da DF Previcom de 7%, ele teria uma renda de 5.800. Com a taxa de administração, ele teria 4.200. Então, é um plano que é mais barato. E por que é mais barato? Porque a DF Previcom, ela não é um banco.
né? Como eu já disse aqui para vocês, o banco faz distribuição de lucros no final do ano, ele precisa pagar bônus dos dirigentes, a DEF-Previcon não faz isso, ela só cobra aquilo que ela precisa para se manter funcionando. Ela é uma entidade sem fins lucrativos, isso está na lei que a criou. Então, ela acaba sendo mais barata do que um banco. Quando o banco faz aquelas propagandas, olha, Caixa zerou a taxa de carregamento de seus planos, como se fosse uma grande vantagem. Nenhum banco faz isso para perder dinheiro. Eles fazem justamente porque a taxa de carregamento ela é mais suave e por isso que só as entidades sem fins lucrativos fazem isso para vocês. Hoje a nossa taxa de carregamento é 7%. Na medida em que mais servidores façam a adesão e a conta seja dividida por mais participantes, essa taxa tende a cair, como já aconteceu na FUNPRESP, por exemplo, no Serviço Público Federal. Então, isso é algo que tende a só diminuir ao longo do tempo, tá bom? Outras vantagens aqui, outras vantagens que não são tão numéricas, né? Como eu disse, a Previdência Complementar, ela é o seu saldo capitalizado, a sua reserva de aposentadoria guardada aqui com a gente, feita por você e pelo GDF junto. Se você sai do serviço público do GDF, esse dinheiro é seu. Hoje, um servidor antigo que decida sair do GDF, ele não leva nada, né? Tudo que ele já contribuiu, como eu disse, foi para pagar os já aposentados. Se ele entra no Serviço Público Federal, ele se inscreve lá na FUNPRESP e ele tem que começar do zero a poupar seus recursos. Se ele estiver aqui na DF-Previcon, esse recurso vai com ele para onde ele for. Se ele for fazer um outro concurso, ele faz uma portabilidade, então ele pega e leva isso para a FUNPRESP, nesse exemplo que eu dei. Ele pode resgatar tudo que ele contribuiu e uma parte do que o GDF fez, e ele pode também optar por não fazer nada. Olha, eu quero deixar o dinheiro aí, quando eu me aposentar eu venho buscar. Ele pode fazer isso, ele continua sendo administrado aqui e ele volta para pegar esse recurso quando ele tiver idade para se aposentar. Ele também pode se autopatrocinar. Nós temos alguns servidores que saíram de licença do GDF, eles continuam pagando a parte deles e a do GDF, justamente porque eles gostam aqui da DF-Previcon e querem fazer a sua previdência complementar aqui, eles estão com renda em outro lugar, eles continuam pagando aqui o plano de benefícios, porque eles consideram mais vantajoso. Então, o seu dinheiro vai sempre junto com você, tá? Essas regras para você acessar o que você fazer quando você sair do Serviço Público do Distrito Federal antes de se aposentar, elas estão todas no nosso regulamento, tá? Algumas outras vantagens aí é que, como eu disse, não há déficit, né? Você nunca vai ser cobrado a mais. Por quê? Porque a sua aposentadoria depende do seu saldo de conta. A gente não vai gerar um déficit porque tem muita gente se aposentando com idade precoce e aí a gente vai chamar você para contribuir mais. Não é um plano de benefício definido em que a gente saiu prometendo um salário muito alto para todo mundo e aí a rentabilidade não correspondeu ou as pessoas deixaram muito pensionistas. Esses planos que são solidários têm esse defeito. Aqui não, ninguém nunca vai te chamar para pagar a conta de outra pessoa. A sua conta ela é só sua, então não tem déficit, não vai ter susto, tá? O participante tem mais governança, como eu falei para vocês naquele slide, tá? Outra coisa, nos casos em que não há pensionista, digamos que você seja um servidor solteiro e venha acontecer alguma coisa e o seu saldo não se perde, ele não fica aqui para a DF-Previcon, ele vai para os seus herdeiros civis, para seus irmãos ou para sua mãe, conforme a legislação aplicável, porque esse dinheiro não é da DF-Previcon nem do GDF, ele é seu. Tá bom? E os recursos ficam em contas individuais, não ficam num bolo coletivo. Eles podem ser acompanhados por você aqui na nossa área do participante, nosso site. Quando você se inscrever, você recebe um login e uma senha e você vai olhar todo mês as suas contribuições, quanto ela rendeu, se o GDF pagou em dia, a sua portabilidade que você trouxe, a sua contribuição facultativa, tudo isso vai estar registrado exatamente como o extrato que você olha no seu banco. Você pode fazer isso pelo site ou pelo nosso aplicativo mobile, que já tem nas lojas da Apple e no Android também para você, tá bom? Como eu disse, o regulamento está mudando, deve sair, está na boca do forno agora, saindo esse mês, aprovado pela Previc, e ele vai trazer muito mais flexibilidade para vocês. Por exemplo, vai ser criado um benefício só com as suas contribuições facultativas que você pode resgatar antes de se aposentar. Isso é um benefício muito interessante, muito parecido com o PGBL. Então, mesmo os servidores que não migrarem, eles podem aderir à DF-Previcon, porque aqui o desconto do imposto de renda é maior, porque o custo de administrativo aqui é menor, eles podem aderir em caráter facultativo, sem o patrocínio do GDF. O patrocínio é só para aqueles que entraram depois de 2019 ou para aqueles que migrarem, ou seja, aqueles que estão submetidos ao teto de INSS no IPREV. Mas aqueles que não migrarem podem aderir em caráter facultativo e o plano está mudando justamente para atender mais
a esses servidores. A gente tem uma área específica no site só para você olhar como o regulamento vai ficar, dando cumprimento aí a toda a transparência que a gente acredita ser importante. E assim que sair, vai ser anunciado nas nossas redes sociais, tá bom? Bom, o que o servidor precisa fazer para migrar ou aderir? Ele pode fazer isso tudo via SEI, ele abre um processo do tipo pessoal, contribuição para a Previdência Complementar, e ele preenche esses formulários. Como você vê, os 2 primeiros formulários, um é o termo de opção, só para ele migrar. Se ele quiser migrar e se inscrever, ele preenche os formulários seguintes, que é o requerimento de inscrição, tá? Então, e aí ele manda isso para a sua unidade de recursos humanos, para a Secretaria de Economia, para essas caixas aí que a gente colocou, e pronto, a inscrição dele está feita aqui no plano. A partir do dia que a gente recebe, que é protocolado aqui, ele já é um participante do plano DF Previdência. A gente vai tomar conta dele aqui e garantir a melhor previdência possível, o melhor atendimento possível aqui para o servidor, tá bom? Se você quiser saber mais, nós desenvolvemos, saiu ontem, a gente lançou ontem uma página que foi elaborada aqui pela gente só para falar sobre migração. Lá a gente faz simulação de contra-cheque, a gente tira as principais dúvidas, esclarece o que significa o regime previdenciário, o que significa mudança, o que ele precisa se atentar. É uma página muito interessante, tem até um reloginho, um cronômetro ali, faltam 58 dias para terminar, hoje já 57. Então, convido vocês a olharem essa página e lá também fica aí em dfprevicom.com.br/migração, tá? Sem o cedilha e sem o tio aí. Fiquem à vontade, olhem lá e o mais importante, olhem o nosso site, o simulador está lá, as informações sobre a seguradora, sobre a cobertura adicional estão todas lá, também tem um outro simulador, tá bom? E entre em contato com a gente, tá? Primeiro, convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, a gente tem bastante conteúdo, a gente tem uma série sobre educação financeira, que é o Dicionário da Previdência, a gente faz conteúdos especiais, quando o mercado estava muito turbulento no passado, a gente explicou por que a renda fixa estava perdendo um pouco, a gente procura estar muito atuante junto a vocês, faz um conteúdo bastante interessante nas nossas redes sociais, e tem aí os nossos canais de contato, temos o WhatsApp, que é esse primeiro número de telefone, para você tirar dúvida, agendar um atendimento aqui com a gente entende que às vezes uma palestra não sana todas as dúvidas, e a nossa equipe está aqui à disposição para receber você presencialmente ou fazer por videoconferência, como você se sentir mais seguro, para estudar o seu caso específico. Vamos pegar o seu contra-cheque, se você nos mostrar, botar ele no simulador e ver como ficaria a sua migração para ajudar você a decidir. A gente quer fazer isso por você, tá bom? Queria agradecer, então, aí. Esse é o conteúdo. Acho que eu falei bastante. Deixa eu ver, a gente, 45 minutos de exposição. Eu tendo a falar muito rápido, porque eu sei que o conteúdo é muito grande, mas espero ter sido clara. A equipe respondeu aqui as perguntas ao longo da palestra. Acho que não ficou nenhuma para eu responder no final. Então, só preciso que a equipe aqui me sinalize se sobrou alguma dúvida para eu expor aqui. Acho que não. Então, é isso. Gente, a conversa não precisa terminar aqui. Como eu disse, estamos à disposição. O canal está aqui. Mandem as dúvidas para a gente. Muitas vezes eu mesmo respondo pessoalmente. E venha nos visitar. Venha tomar um café aqui com a gente na DF Previcom e venha saber mais sobre a sua previdência. Parabéns por ter participado dessa palestra. Parabéns por ter tomado a dianteira aí na sua previdência e ter visto que essa é uma decisão sua e é a sua governabilidade. Você precisa estar ciente. E, mais uma vez, parabéns à Secretaria de Economia por ter promovido mais esse evento. A gente sabe que os canais de divulgação da Secretaria são bastante amplos e pulverizados, e a gente atinge mais servidores, e é isso que a gente gostaria. Obrigado, secretário José Itamar. Acho que tem uma dúvida aqui. Não, pessoal, agradecendo, ótima palestra. Tá ótimo, gente. Então, não sobraram dúvidas para eu falar aqui, só a palestra mesmo. Obrigada por passar amanhã aqui com a gente. Tenham uma ótima semana, se cuidem e venham nos visitar quando precisarem. Um abraço, bom dia.